pessoal, estamos aqui novamente para falar de assuntos aqui no canal Dr. Nelson Marques. E o assunto de hoje é sobre azia. Quando o ácido do estômago vaza para a garganta, ou seja, para o esôfago, a condição é conhecida como refluxo ácido. Isso pode causar azia e outros sintomas. Existem medicamentos que podem reduzir a quantidade de ácido produzido no estômago, e é um tratamento comum e geralmente funciona em alguns casos. Algumas pessoas tomam cursos curtos de medicação quando os sintomas surgem. Outras precisam de medicação diária a longo prazo para manter os sintomas afastados. Quando comemos, o alimento passa pela garganta, pelo esôfago, chegando ao estômago, onde as células no revestimento deste produzem ácido e outros produtos químicos que ajudam a digerir os alimentos. As células do estômago também produzem muco que as protege de danos ao ácido. As células que revestem o esôfago são diferentes e têm pouca proteção contra esses ácidos. Existe uma faixa circular, muscular, que é um esfíncter, na junção entre o estômago e o esôfago. Isso relaxa para permitir que a comida caia, mas normalmente aperta e impede que os alimentos e o ácido vazem para o esôfago e diretamente. Com efeito, o esfíncter age como uma válvula. A azia à noite pode melhorar quando isso tudo você passa a não se alimentar pelo menos 2 horas antes de ir para a sua cama. O refluxo ácido significa que algum ácido vaza para cima, ou seja, para o esôfago e para a sua garganta. A esofagite significa inflamação do revestimento do esôfago. A maioria dos casos da esofagite é devido ao refluxo ácido estomacal, que irrita o revestimento interno do esôfago. O revestimento do esôfago pode lidar com uma certa quantidade de ácido. No entanto, é mais sensível ao ácido em algumas pessoas. Portanto, alguns indivíduos desenvolvem sintomas com apenas uma pequena quantidade de refluxo. No entanto, algumas pessoas têm muito refluxo sem desenvolver esofagite ou seus sintomas. Então, pode acontecer a doença do refluxo gastroesofágico. Esse é um termo geral que descreve a gama de situações de refluxo ácido com ou sem esofagite e seus sintomas. Quais são os sintomas de refluxo ácido e esofagite? Azia, esse é o principal sintoma. Esta é uma sensação de queimação que sobe na parte superior da barriga, o seu abdômen, ou parte inferior do tórax até o pescoço. Outros sintomas comuns vão incluir dor na parte superior do abdômen e tórax, sensação de enjoo, um gosto ácido na boca, inchaço abdominal, arrotos, indigestão e uma dor ardente quando você engole bebidas quentes. Existem também alguns sintomas incomuns. Esses podem ocorrer. Se ocorrerem, pode dificultar o diagnóstico, pois esses sintomas podem mimetizar outras condições. Tosse persistente, particularmente à noite, isso devido ao refluxo irritando a traqueia. Os sintomas de asma, de tosse e sibilância, às vezes pode ser devido ao vazamento de ácido, ou seja, o refluxo. O que causa o refluxo ácido e a quem ele afeta? A banda circular do músculo esfincteriano, na parte inferior da garganta, ou seja, no esôfago, normalmente impede o vazamento do ácido. Os problemas ocorrem se o esfíncter não funcionar muito bem. Isso é comum, mas na maioria dos casos não se sabe por que funciona tão bem assim. Em alguns casos, a pressão no estômago sobe mais do que o esfíncter pode suportar. Por exemplo, durante a gravidez, após uma grande refeição ou quando se inclina para frente. Se você tem uma hérnia de hiato, uma condição em que parte do estômago se projeta para o tórax através do diafragma, você tem uma chance aumentada de desenvolver o refluxo. É importante que a maioria das pessoas que tem azia, em algum momento, talvez depois de uma grande refeição, possa sentir esses problemas relacionados a esse refluxo. A azia regular é mais comum entre fumantes, gestantes e pessoas que bebem muito álcool. Aqueles que estão também acima do peso e aqueles com idade entre 35 e 64 anos de idade. O que podemos fazer para ajudar com os sintomas? Bom, uma preferência é parar de fumar. Os produtos químicos dos cigarros relaxam a banda circular do músculo esfincteriano, no fundo da garganta,
e torna o vazamento de ácido, ou seja, o refluxo, mais provável. Os sintomas podem diminuir se você é fumante ou parando de fumar. Alguns alimentos e bebidas podem piorar o refluxo em algumas pessoas. Acredita-se que alguns alimentos podem relaxar o esfíncter e permitir que você tenha mais refluxo ácido. É difícil ter certeza de quantos alimentos contribuem. Deixe um bom senso ser o seu guia. Se parece que um alimento está causando sintomas, tente evitá-lo um tempo para que veja que os sintomas venham a melhorar. Alimentos e bebidas que têm sido suspeitos de piorar os sintomas em algumas pessoas incluem o hortelã, os tomates, o chocolate, os alimentos picantes, as bebidas quentes, o café e principalmente as bebidas alcoólicas. Alguns medicamentos podem piorar os sintomas. Eles podem irritar o esôfago ou relaxar o músculo do esfíncter e tornar o refluxo ácido mais provável. Os culpados mais comuns são os analgésicos anti-inflamatórios, como o ibuprofeno e a aspirina. O excesso de peso. Se você está acima do peso, coloca pressão extra sobre o estômago e incentiva o refluxo ácido. Perder um pouco de peso pode aliviar os seus sintomas. Observe a sua postura. Deitar ou inclinar-se muito para frente durante o dia estimula o refluxo. Sentar curvado ou usar cintos apertados pode colocar pressão extra no seu estômago, o que pode piorar qualquer refluxo. Na hora de dormir, se os sintomas se repetirem na maioria das noites, o seguinte pode ajudar. Vá para a sua cama com o estômago vazio, preferência coma 2 ou 3 horas antes de você ir para a cama. Não coma nesse momento, porque isso vai fazer com que, às vezes, um mau posicionamento durante o sono prejudique e faça o refluxo acontecer. Nos siga diariamente aqui no canal Dr. Nelson Marques, o canal que fala de fisioterapia, de doença, de tratamento. Seja mais saudável e siga com saúde, pessoal.